Estamos aqui para adorar ao Senhor, iniciando mais um culto. E vamos orar agora, antes de começar o louvor. Nós louvamos a Deus. Parabéns, Daiane, você é a primeira, pontual. A Vanessa, os irmãos estão entrando. Então vamos agora curvar a nossa cabeça onde estamos e vamos adorar o Senhor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite, que nós podemos estar aqui, Senhor, separados fisicamente, mas unidos em um só Espírito e conectados pela internet. Nós te louvamos porque nós podemos estar unidos como Igreja Batista Monte Sião e outros mais que estão espalhados por outras cidades, outras nações que poderão estar cultuando conosco agora, ou vendo esse vídeo mais tarde, mas que a tua mensagem possa, Senhor, alcançar os corações. E o nosso louvor, a nossa adoração possa chegar ao trono da graça. Nós te louvamos pela preciosa presença do teu Espírito Santo no nosso meio. E porque tu estás no controle de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor. Nós te adoramos. Muito obrigado por Jesus, que morreu na cruz por nós. E hoje nós podemos ter uma esperança de um futuro contigo. Uma esperança, Senhor, em todos os sentidos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos que estão aí. Já temos 15 pessoas, mas outros já estão entrando. E nós louvamos ao Senhor. E vamos adorar a Deus com um cântico que tem sido muito cantado, né? Nas ruas, nos prédios, nas praças não, né? Nas ruas, nos prédios. E tem sido muito lembrado, é um louvor muito antigo, porque Jesus vive. E nós podemos crer no amanhã, porque Ele está vivo. Amém? Porque Ele vive, posso crer. Eu sei que a minha vida
nesse mundo de incerteza, né? Nós estamos vivendo dias de incertezas, dias de medo. E nós precisamos depositar a nossa confiança naquele que é a rocha. Jesus é a rocha. E nós, como cristãos, nós, como servos do Senhor, temos a certeza, Ele vivo está. E a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Eu sei que você está preocupado, muitos estão preocupados, tanto com medo de adoecer, medo de como vai ser aqui no Brasil, os comerciantes, os empresários estão preocupados com a economia também, todos nós estamos preocupados, mas há alguém que não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas e o nosso Deus é um Deus de milagre. Por isso, querida igreja, nós conclamamos, nós como pastores te convocamos a orar incessantemente por um milagre de Deus. Vamos estar fazendo uma grande corrente de oração para que o Senhor barre toda essa epidemia. Para Deus nada é impossível. Vamos pedir misericórdia ao Senhor, que o Senhor possa estender as mãos e acalmar toda a proliferação deste vírus por toda a face da terra e que nós possamos brevemente voltar à normalidade. Claro que nós não vamos ser os mesmos depois disso. Acredito, eu não vou ser a mesma e você também, que possamos tirar esses dias para refletir como nós podemos melhorar, em que nós precisamos melhorar. Nós precisamos estar preparados. Jesus está voltando, nós vivemos os últimos dias e precisamos acordar, despertar, orar e ter intimidade com Deus. E agora nós vamos cantar um cântico, não sei se você conhece, mas é um cântico do Juliano Som, que fala de milagres. É o tempo de nós, como igreja, proclamarmos a palavra de Deus para aquele que está desesperado. Deus é um Deus de milagres, Ele opera milagres. E vamos estar clamando ao Senhor e proclamando que o nosso Deus é um Deus de milagre, que faz milagres. Amém? Você crê? Então vamos adorar a Deus. Está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Você crê no Senhor? Diga, Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural.
Deus é o Deus do sobrenatural. Aleluia, glória ao Senhor. Graça e paz. Seja bem-vindo nesta noite. Louvamos o Senhor pela sua fidelidade, pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo especial. Querido, que Deus te abençoe, seja bem-vindo nesta noite. E eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que está no livro de Daniel, capítulo 6, o versículo 10, onde Daniel nos diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto uma janela aberta para a direção de Jerusalém. E 3 vezes o dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. Daniel vive em um reino pagão, em um tempo difícil, um tempo extremamente difícil, mas a Bíblia nos mostra que não se tornou indiferente. Embora o clima fosse impróprio para o momento, a sua vida séria de oração, de comunhão, de intimidade, nunca foi deixada de lado. Quando Daniel soube que o edito havia sido assinado contra a sua vida, ele tomou uma decisão, manteve a sua posição, manteve a sua intimidade e o seu relacionamento com Deus, não deixou de orar. Eu quero dizer para você que o momento que nós vivemos hoje, esse exato momento é um momento delicado em toda a face da terra. Esse é o momento que nós como igreja estamos passando por experiências, testes, em que precisamos ser aprovados por Deus. A nossa maneira, como nós nos comportamos, a conduta que temos com Deus, diante da dificuldade e diante da bonança. Qual é a nossa atitude em tempo de bonança? E qual é a nossa atitude de relacionamento com Deus em tempo de dificuldade? Em tempo de dificuldade, Deus também nos ensina que Ele quer ser a vitória em nossa vida. Através da oração, Daniel experimenta a vitória, porque 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava ao Senhor pela cidade de Jerusalém, os seus governantes, orava pelos seus inimigos. Inclusive a Bíblia nos mostra claramente que intentaram contra a sua vida, projetaram mal contra a sua vida, se aliaram, se uniram, como nos dias de hoje. Não é diferente, fizeram a mesma coisa com Daniel, tentando tirar Daniel daquilo a qual e a posição a qual Deus o havia colocado. Daniel tinha certeza e convicção e ele sabia que a sua arma era a oração. Mesmo vivendo num templo pagão, no meio dos pagãos, Daniel manteve o seu compromisso com Deus. Ele orava a Deus para que Deus tivesse misericórdia. Vemos isso no capítulo 2, verso 17, um momento em que passa pela história da Bíblia Sagrada esse relato, que Daniel também ora com Sadraque, Mesaque e Abednego, pedindo luz para o momento que o rei Nabucodonosor tinha um sonho. Queridos, Deus sempre agiu na história, Deus continua trabalhando na história. A Bíblia diz que Daniel também louvou ao Senhor no capítulo 2, verso 23. Louvou a Deus em tempo que era provado, em tempo difícil. Daniel manteve o seu comportamento, o seu relacionamento com Deus. Louvou ao Senhor, mesmo na adversidade ou na circunstância difícil, sabendo que Deus lhes daria sabedoria em um tempo de crise. E em tempo de crise nós precisamos intensificar a nossa oração. Esse é o momento que nós vivemos como brasileiros e não podemos deixar de manter o nosso relacionamento com Deus, orando ao Senhor, buscando dele o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, diz o salmista, ainda que a terra se abale, ainda que circunstâncias aconteçam à nossa volta. Deus continua sendo Deus, Ele é o meu, o seu, o nosso refúgio em tempos de bonança e em tempos de crise e dificuldade. Ao olharmos para a carta de 2 Crônicas 7,14, um dos textos
mencionados por vários presidentes aqui da América do Sul, entre eles o presidente do Paraguai, também o presidente do Panamá, do Peru. Nós vemos estes líderes preocupados com o seu povo, pedindo a eles que orem. E eles estão usando o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e sararei a sua terra. O caminho é esse. O caminho da oração, o caminho da humildade, da rendição, da entrega, do despojar-se, do render-se à presença do Senhor. Querido, a palavra de Deus nos ensina que em toda a história, quando as pessoas se voltavam a Deus, Deus se voltava para eles. Eu estava lembrando hoje ainda de Nínive, quando a Bíblia descreve o período difícil que Nínive atravessava. E quando eles se humilharam, Deus retirou a sua sentença de juízo. Eu acredito que todas as vezes que nós, como povos, homens e mulheres de Deus, entrarmos na presença do Senhor, imagine uma cultura inteira, uma nação inteira orando, pedindo ao Senhor por arrependimento, por mudança de vida. Deus lá dos céus vai ficar muito alegre contemplar isso e provavelmente entrará com uma ação sobrenatural em relação àqueles que se humilham, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha um dia há de ser exaltado. Aquele que se humilha na presença do Senhor, Deus vai exaltá-lo, Deus vai colocá-lo numa posição de honra e de vitória. As características de Daniel são muito claras aqui. Ele é um homem de oração. Voltando para a carta de Daniel capítulo 6, ele é um homem de oração. Ele vive no meio de pagãos. Ele tem ciência do poder da oração. Ele conhece a Deus e ele sabe aonde obter as respostas e a solução para governar naqueles dias, para ser um homem diferente, para ser um líder diferente num tempo de crise e dificuldade, as quais eles viviam naquela época. Não é diferente hoje, querido. Hoje, os homens que lideram, que trabalham, que ministram, que governam, sejam pastores, homens que estão na política, todos eles precisam de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Ninguém pode dizer eu não preciso. A capacidade humana é limitada, por isso nós dependemos do Senhor. Todo momento e em todo instante. Daniel é o homem que Deus levanta no seu reino para propagar a diferença, fazer a diferença, realizar a diferença e cumprir o propósito de Deus, estabelecendo um governo onde Deus é exaltado, onde o Senhor quer ser glorificado. Querido, há anos nós oramos pelo Brasil para que o Brasil seja do Senhor Jesus Cristo e o governo seja o governo de Deus estabelecido nesta terra, nesta nação. E não é agora que vamos parar de orar, vamos continuar orando. Eu conclamo você para orar pelas nossas autoridades, aquelas que estão em iminência. É bíblico. Paulo escreve dizendo a necessidade de que nós, como igreja, oremos pelos nossos líderes. Oremos por aqueles que Deus tem colocado numa posição que é importante e elevada e exige responsabilidade e comprometimento. Nós precisamos orar pelos nossos pastores, os pastores precisam orar pelo seu rebanho. Todos os dias eu oro por você, todos os dias. Eu tenho colocado você como membro da igreja diversas vezes por dia diante do altar do Senhor, pedindo que Deus te abençoe, que o Senhor ministre ao teu coração, à tua alma e às tuas emoções. É necessário orar. Orar é um relacionamento, é intimidade com Deus. E aonde nós desenvolvemos isso? Conversando com Ele. Quanto mais você conversa com uma pessoa, mais você a conhece, mais você se relaciona com ela, mais você sabe como ela pensa. E aquilo pela qual está na sua mente, ela vai falando e você vai conhecendo. E é muito importante nós conhecermos Deus. Como vamos conhecer Deus? Nos relacionando com Ele a cada dia. O Senhor Jesus é aquele que institui a oração e Ele é o homem de exemplo. Jesus é o nosso melhor exemplo de oração, é o Senhor Jesus. Eu posso te dizer isso sem medo de errar.
A Bíblia nos apresenta vários exemplos de oração. Jesus orando, Jesus intercedendo, Jesus está buscando ao Pai em favor da sua igreja. É muito importante lembrar disso. E eu quero usar aqui Mateus capítulo 6, o versículo 9 a 13. A quem nós devemos orar? Nós temos que orar e devemos orar ao Pai. Capítulo 6, verso 9. Nós temos que orar em nome de Jesus, de João 14, verso 13 e 14. É em nome de Jesus. E aonde eu posso orar? Eu posso orar no meu quarto. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6. Eu posso orar na rua, como Atos 4, 23. Eu posso orar em muitos outros lugares, mas o melhor lugar é aquele pelo qual Deus quer ter intimidade, onde você não vá se distrair quando estiver orando ou buscando a Deus em oração. Pelo que devemos orar? A que forma nós temos que orar? Pela honra ao Pai. Mateus nos mostra isso no capítulo 6, verso 9. Pela honra do Pai. Para que, verso 10, para que seja instituído o seu reino. Verso 10, para que a sua vontade seja feita, para que cumpra assim e abençoe a nós em nossas necessidades. Verso 11, para que haja proteção nos dias maus, para que os nossos pecados, verso 12, sejam perdoados. É por isso que nós vamos orar a Deus Pai. Sim, como devemos orar? Com respeito, Pai nosso. Não é chegar de qualquer forma, de qualquer maneira. A coisa está muito estranha hoje. Hoje é meu cara, meu não sei o quê. Meu amigo, vamos parar com isso. Deus não é cara, não. Deus é o Senhor de toda a terra, exige respeito. Quando você for lá em Brasília, você não entra de shorts nem de camiseta. Está lá um escrito bem grande na porta, logo na entrada. E as pessoas entram na presença de Deus, acham que é de qualquer jeito. Pensa que Deus é qualquer coisa, não tem respeito a Deus. Deus não é coisa, Deus é o Senhor de toda a terra. Respeite Deus. Antes de abrir a sua boca, pensa bem de quem você vai falar e do que você vai falar, para não envergonhar, entristecer o nome do Deus Todo-Poderoso. Olha as chacotas que fizeram dele no carnaval. Quanto dinheiro gasto. Está aí a consequência. O estado no Brasil que mais tem dengue, que mais investiu no carnaval, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Isso aqui é o que mais? Vamos para outros países, poderia entrar em mérito nisso. Não brinque com Deus. Não ridicularize as coisas sagradas. Não brinque com as coisas de Deus. Deus é justo juiz. Portanto, quando entrarmos na presença do Senhor, veja bem como vamos entrar. Não é de qualquer maneira. É com santidade, com honra, com respeito, mesmo na sua casa, mesmo no seu relacionamento com Deus, você com Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele nos ensina como orar. Por isso há um princípio de oração, há regras na oração, há formas e maneiras pelas quais precisamos percorrer para que sejamos atendidos em nossas orações. Não é de qualquer maneira. Não é a sua maneira, mas é a maneira de Deus. É a forma pela qual Deus quer que entremos na sua presença. Não com inúteis repetições, verso 6. Mateus, estamos falando de Mateus capítulo 6, verso 7. Não é com inúteis repetições, vãs repetições. Mas lembre-se, como nós precisamos orar é diante de Deus, é diante do Senhor. Orar, de que forma? Orar como filhos, dizendo, Pai Nosso. Como orar? Como adoradores. Santificado seja o teu nome. Como orar? Submissos, que venha o teu reino. Como orar? Como servos, que faça, Senhor, a tua vontade e não a minha. Como orar? Como necessitados. Me dê o pão de cada dia, não deixa faltar nada. Como orar? Como pecadores, perdoe, Senhor, os meus pecados.
como orar, como fracos. Não nos deixe, não me deixe, não nos deixe cair em tentação. Nós somos frágeis, nós somos fracos, precisamos orar com sabedoria e entendimento. Como orar? Como carentes. Livra-me do mal, porque eu sou frágil. Livra-me, eu sou fraco, eu preciso do teu livramento. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua ajuda em minha vida nesses dias que eu estou vivendo. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua bondade. Eu quero expor aqui algumas condições para orarmos. Algumas condições. Orar sempre lembrando, orar ao Pai. Orar lembrando que é em nome de Jesus. Devemos orar crendo, não com incredulidade. Mateus nos diz no capítulo 21, verso 22, que tudo que pedirmos em oração, crendo, recebereis. Tudo é orar crendo. É orar segundo a vontade do Pai. Primeira epístola de João 5,14. Porque a nossa vontade, o coração do homem é enganoso. Por isso, Senhor, qual é a tua vontade? Prevaleça a tua vontade. Esta oração foi feita pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai, em mim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, Deus sempre terá o melhor para mim e para você. Orar é muito importante. Orar com as mãos limpas, santas. Orar de forma santa, pura e justa. Orar para que toda e qualquer atitude que desagrade o Senhor seja removida das nossas vidas. Eu quero deixar com você Tiago 4, capítulo 4, o versículo 8. Diz o seguinte: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. Querido, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Achegar a Deus tem uma condição: com santidade e pureza. Deus, quando chamou Moisés para que viesse a um monte e ter relacionamento com Deus de oração lá no passado, em Êxodo, a Bíblia diz que Deus disse a Moisés: diga ao povo para que ninguém se aproxime do monte, porque as pessoas não estavam com a vida em condições de estar na presença do Senhor. Querido, ao entrar na presença do Senhor, é preciso fazer uma faxina, é preciso fazer uma limpeza, é preciso pedir que o Senhor nos limpe, nos lave, nos restaure, nos purifique, para que a nossa oração seja atendida. E quando você orar, não tenha dúvida de que aquilo que você estiver orando, Deus vai atender. A Bíblia nos diz em Tiago capítulo 1, verso 6, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal pessoa, tal homem, receberá do Senhor alguma coisa. O inconstante não vai receber nada. Pode ter certeza, não vai receber nada. Uma hora aqui, outra hora lá, uma hora aqui, outra hora lá. Deus está comparando isso com uma onda do mar. Para lá, para cá, para lá, para cá. O inconstante não tem nada de Deus. Deus está à procura de homens constantes, mulheres constantes, pessoas perseverantes. Por isso que diz que aquele que não perseverar até o fim não vai ser salvo. É necessário que perseveremos em todo o nosso padrão de vida, inclusive na oração. Por isso que diz assim: orai sem cessar. Ore constantemente, com perseverança. Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Constantemente, não pare de orar.
É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de derramar a nossa alma na presença do Senhor, é tempo de chorar, é tempo de gritar. Agora é hora de gritar, agora é hora de chorar. Se você puder, faça isso, porque talvez para alguns poderá ser tarde demais. Existe um homem que a Bíblia diz que buscou arrependimento, mas não mais o encontrou, porque foi tarde demais. Querido, há algumas orações importantes, muitas orações importantes na Bíblia, na palavra de Deus. Eu quero destacar em especial a que está no livro de Mateus capítulo 14, verso 30, que é quando Pedro passa por uma experiência andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Pedro está afundando. E aí ele diz o seguinte: salva-me, Senhor. E em tempo de afundarmos, irmãos, em que estamos afundando, em algumas circunstâncias, estamos naufragando, esta é a oração que você pode fazer. Salva-me, Senhor. Está lá em Mateus 14, 30. Salva-me, Senhor, me ajude. Eu não posso morrer nessa situação. Davi pediu ao Senhor, no Salmo capítulo 139, verso 23, ele disse assim: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, tu me conheces. Querido, só Deus nos conhece, só Deus me conhece, só Deus me conhece, só Deus conhece você. Na íntegra, só Ele nos conhece. Ele que vê o nosso interior. Por isso, a oração de Davi era: sonda-me, ó Deus. Que essa seja a minha segunda oração. Sonda-me, ó Deus. Olha para dentro do meu coração, da minha alma, das minhas emoções. Vê o que está lá dentro, o que te agrada, o que não te agrada. Contempla o meu interior, as minhas emoções, os meus sentimentos. Muda o meu coração. Tira tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve e transforma a minha alma. Modifica o meu ser. A terceira oração está no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 18. Moisés pediu ao Senhor dizendo o seguinte: mostra-me a tua glória. Eu tenho certeza que você gostaria de ver a glória de Deus. Quem que não gostaria de ver a glória de Deus? Todo humano, tenho certeza, que gostaria, que teme a Deus, gostaria de ver a glória do Senhor. Um dia o veremos face a face, como Ele é. Quantas vezes você já não orou? Deus, me mostra a tua presença. Deus, me mostra isso. Deus, me mostra aquilo. Deus, me revela. Deus quer revelar em primeiro lugar a sua palavra, que já está em nossas mãos, só ler. Deus revela o secreto. Deus revela aquilo que ainda eu não conheço. Daniel era um homem sábio. E no capítulo 12, no 11 a gente já percebe que há um despertamento dele em relação ao futuro. É um homem preocupado com o futuro da sua nação. E ele começa a orar para que Deus revele o futuro. Para que Deus mostre o futuro. Deus mostrou os dias que eu ainda não contemplei. E que nós, como o mundo, ainda não chegamos lá. Mas estamos a caminho. Deus já mostrou para Daniel, naqueles dias. Aquela revelação que ele vinha buscando do Senhor e a sua oração manteve-se preso e o anjo do Senhor trouxe esta bênção, manifestou a sua graça. Daniel compreendeu a visão, a revelação dos céus. Deus mostrou coisa para ele que só depois mostrou para João. E o que mostrou para João não mostrou para Daniel. O que não mostrou para Daniel mostrou para João. Dois profetas em tempos diferentes conheceram o futuro da história da humanidade. Querido, quer conhecer os mistérios de Deus? Comece a orar. Deus vai te mostrar coisas que você vai ficar assustado. Mas Deus vai te mostrar coisas que você vai ficar muito, muito alegre. Deus vai te mostrar coisas de corações quebrados, destruídos, e você vai levantar e vai dizer: meu irmão, Deus falou isso comigo. E eu estou aqui para ministrar a vitória na sua vida. Deus falou isso comigo, irmão. E eu estou aqui para cumprir uma ordem. Os profetas foram usados porque foram homens sensíveis. Deus tem usado homens neste dia e nestes dias.
Muitas foram e têm sido as experiências que Deus tem me dado. Quantos no ministério da igreja que Deus tem mostrado. Quantos homens, quantas mulheres. Você que está aí do outro lado. Quanta coisa que Deus já mostrou para você. E você vai lá e obedece. Deus te abençoa. E Deus restaura o coração do homem. Deus move o coração do homem. Deus levanta aquele homem caído e destruído. Porque há pessoas que estão na brecha de oração. Deus está à procura de um homem que esteja na brecha da oração. Será que Ele pode contar com você, meu irmão? Será que Ele pode contar com você, minha irmã, nesses dias? Caro jovem, você criança, adolescente, Deus pode contar com você? Deus mostrou a Samuel o futuro do reino quando Samuel ainda era garoto, criança, pequena. Para orar não tem idade. Aliás, nós estamos vendo gente nesse dia, sabe, toquinho de gente, como chama, crianças pequenas em estatura, mas um coração tão sensível. Suas orações estão chegando aos céus. Deus está respondendo, Deus está movendo as águas, Deus está estabelecendo o seu governo com poder e autoridade, porque Deus está ouvindo a oração de crianças que estão orando pelos seus pais, e Deus está ouvindo essas crianças, está respondendo as suas orações. Nós temos muitas orações respondidas no Antigo e no Novo Testamento. Deus continua no controle e na história das nossas vidas. Por isso, orar é o nosso maior privilégio. Privilégio, hein? Oportunidade dada por Deus para entrarmos na presença de Deus, perante o trono da sua graça. Orar é uma respiração da alma, onde você derrama a sua alma. Queridos, quantas vezes aqui, 5 horas da manhã, tudo quietinho na cidade, eu estou aqui no escritório, orando. Eu tenho me esforçado para que todos os dias, às 5 horas da manhã, eu levanto e venho aqui no escritório, estou aqui no escritório. Oro por você, oro pelo Brasil, oro pelas nações, eu oro pelos presidentes das nações, eu cito os nomes deles, de pessoas que eu conheço, de que às vezes eu nem sei quem é, de situações que Deus fala comigo em sonho. Querido, eu tenho visto resultados. Eu não faço propaganda, não sou uma pessoa de fazer propaganda. Mas eu creio que Deus tem ouvido, e eu tenho visto, e eu me alegro. Eu sei que é resultado de orações. O governo que nós temos hoje é resultado de clamor, de choro de uma nação e de muitos líderes. Os líderes que Deus colocou em várias nações. É a lágrima de muitos no Paraguai, no Peru, no Panamá, nos Estados Unidos, em outras nações. É o clamor do povo. É o grito do coração dos homens, dizendo: Deus, nós precisamos que o Senhor governe a nossa nação. Quando oramos, nós entramos em território santo. Sabe aquele território que a Bíblia descreve? Nela, os querubins dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo és tu. Homens que vêm à presença do Senhor, saem da presença de Deus fortalecidos. Você pode entrar na presença de Deus chorando, clamando, gritando, mas eu tenho certeza que você vai sair dizendo: glória a Deus. As tuas lágrimas podem se manter durante uma noite, mas pela alegria, pela manhã vem a alegria. Você pode chorar uma noite toda, mas quando você chorar na presença do Senhor, a coisa vai ser diferente. Deus vai te levantar. Deus vai restaurar a tua sorte. Deus vai restaurar o teu ministério. Deus vai te abençoar, minha irmã, meu irmão. Clame por Ele. Ore, busque. É tempo de nós crescermos no relacionamento com Deus. E eu acredito que essas questões que Deus está usando é para trazer-nos de volta. Acorda, meu irmão, acorda, para trazer você de volta
Desperta-te entre os mortos, levanta-te, Cristo te esclarecerá. Acorda! Até quando vai ficar nisso? Será que Deus vai ter que usar um meteoro? Será que Ele vai ter que trazer tragédias piores? Será que Ele vai ter que usar o mar para varrer as costas de várias nações? Será que Ele vai ter que usar tsunamis, furacões, vulcões? Será que Ele vai ter que usar tempestades de gelo, de pedra, como fez no Egito? Será que Ele vai ter que fazer isso? Usar a vara para bater com mais força? Para ver se acorda? Querido, tenho visto gente nem na bonança ora. Não ora nem na bonança. Não fecha o olho nem para orar quando está na igreja. Quanto menos quando está em casa. Quanto menos quando está sozinho, aquela oração reba, sem expressão, que não sai. Ninguém que está por perto consegue entender nem ouvir. É orando para dentro, orando para si mesmo. Sabe aquela oração para si mesmo que está lá em Lucas? Querido, Deus nos chamou para orar ao Deus Todo-Poderoso. Clamar por misericórdia. Clamar por misericórdia. É tempo de clamar por misericórdia. Daniel, nos seus dias, clamou por misericórdia. Convocou Sadraque, Mesaque e Abednego para clamar nos seus dias. Orar pelos líderes da época. Foram jogados na cova dos leões. O rei inquieto não dormiu à noite. Mas Deus trouxe livramento, e depois um edito fora feito para que todos os povos orassem ao Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus pode mudar a história de uma nação quando encontrar homens e mulheres que oram. Querido, quantos lugares que já foram centros de orações e foram transformados em locais de baile na Europa, na França, na Alemanha, na Suíça, na Holanda. Não vamos deixar que a casa de Deus, sendo ela um edifício físico, seja para essas coisas. Um dia Jesus, passando em Jerusalém, encontrou as pessoas fazendo negócio. A casa que era chamada casa de oração tinha se tornado casa de negócios. Você é o templo do Deus vivente. Não faça negócios com Deus. Deus quer habitar na sua vida. Deus te ama. Você é especial. Deus quer o teu coração. Você lembra daquele versículo que diz assim: Filho, dá-me o teu coração. É isso que Deus quer. Dê o teu coração para Ele. Pare de segurar aquilo que não é teu. Dê o teu coração. Coloca diante do Senhor. Presta a Deus honra, homenagem, tributo e honra, porque somente Ele é digno de todo o louvor, de toda a glória, de toda a honra e de toda a adoração. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de clamar. É tempo de render os nossos joelhos ao solo. É tempo de nós nos humilharmos. É tempo de clamarmos. É tempo de buscarmos um avivamento. O Senhor quer voltar e quer encontrar a sua igreja cheia do Espírito Santo. Você sabe que Ele vem. O exemplo das 10 virgens é claro. 5 buscam, guardam a unção, retém a unção. 5, quando estão em apuros, vão buscar o óleo, querem a unção. Mas as 5 sábias disseram: olha, é melhor que vocês comprem, senão vai faltar para nós e para vocês. Não teremos nem para nós e nem para vocês. Deus está querendo dizer, é tempo de nós nos enchermos com o Espírito Santo. E onde você vai obter o enchimento? Na relação com Deus, na intimidade com Deus. Não posso esquecer, e nem você, a Bíblia nos diz que a igreja, por 10 dias em Atos capítulo 2, estava reunida orando, buscando o mover, um sobrenatural de Deus, para a sua época e para a sua geração. É disso que nós precisamos hoje, de um mover, de um sobrenatural de Deus. Querido, vá para a igreja orar. Eu fui na igreja orar na quarta-feira, aliás, na sexta-feira. Ainda bem que Deus estava lá. Glória a Deus que Ele estava lá.
fui eu e minha esposa orar. Eu fico preocupado. Mesmo quando não tivemos o coronavírus. Onde você está? Você está querendo ficar, né? Eu acredito que sim. Está cheio de crente querendo ficar para a grande tribulação, para o período do anticristo. É o aviso. Está na hora de começar a buscar, antes que seja tarde. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. Se humilha. Coloque as coisas de Deus em primeiro plano. Tem gente trocando os valores. Orar é a última coisa que se faz na vida dessas pessoas. Buscar ciência e orientação de Deus, clareza e direção, não existe. Busca conselhos alheios, os conselhos de Aitofel e seus amigos, o conselho da rua, dos imprudentes, dos instáveis, dos inseguros, daqueles que não têm resposta. Meu irmão, você precisa buscar de Deus a solução. Põe o joelho no chão. Deus sustentou Israel 40 anos. E se a crise se intensificar, Ele vai nos sustentar. Nada vai nos faltar, porque a Bíblia nos garante a sua fidelidade. Mesmo em tempo de crise, Deus continua sendo Deus. Mesmo em tempos difíceis, até o tempo determinado da história, em que Ele assim o deseje. Se Ele quiser voltar amanhã, Ele voltará. Mas eu e você temos que ter ciência. A Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Hoje, querido, as coisas mudam muito depressa. Onde a terra simplesmente é vista como uma pequena aldeia global. O sinal, enquanto estou falando com você aqui, em 4 segundos de atraso, ele está lá na Europa. E em poucos segundos mais, é de alcance no mundo todo. Olha a rapidez das coisas. E uma coisa pode acontecer lá do outro lado do mundo. Em segundos, o mundo inteiro saberá. Coisas boas e coisas más. Por isso, é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de nós nos humilharmos e clamarmos como Daniel fez. Vamos clamar pela nossa nação. Vamos clamar pelos nossos governantes. Vamos clamar pelos líderes da nossa cidade. Os pastores, as lideranças, as autoridades instituídas, clamar pelo rebanho de Cristo Jesus. Todos nós somos ovelha do seu pastor. Ele é o sumo pastor. Nós precisamos da sua misericórdia e da sua bondade. Querido, esse é o tempo. Vamos suplicar. Vamos buscar o Senhor em secreto ou em público, insistindo intensamente, acreditando, crendo na sua bondade e na sua verdade, e no seu amor e no seu carinho. Orando com fé, orando junto ou sozinho, orando com perseverança, orando no Espírito, como diz Paulo, com seriedade, aceitando o plano e a vontade de Deus. Se assim Deus o quer, amém. É isso que Ele tem para nós, amém. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Querido, Deus está trabalhando com a sua igreja. Eu disse essa semana para o Carvalho, lá no Juade, os meninos ontem à tarde, Deus está chacoalhando a árvore. Deus está chacoalhando a árvore. Vamos ver se tem fruto aí ou não tem. Produzir frutos dignos de arrependimento. É para isso que fomos chamados. Naquele dia que estivermos lá, diante dele, cada um, individualmente, responderá por aquilo e os dons que Deus tem lhe dado e confiado enquanto esteve
na face da terra. E o que fez com eles? Como os administrou. Por isso que precisamos orar. Orar, orar, orar muito. São muitos itens, são muitos detalhes para que possamos ser achados dignos com a mão no arado, sem olhar para trás. Não é hora de olhar para trás. Você está pensando em desistir? A luta está difícil? Começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar o Senhor. Você pensa que não tem mais força, mas Deus não permite prova maior do que não possamos suportar. Você está cansado? Querido, Deus quer te dar o descanso. Você já não suporta mais? Clame por Ele. Peça que o Senhor envie ajuda. Peça que o Senhor lhe dê força. Peça que o Senhor o levante desse leito. Peça ao Senhor que o cure e restaure as suas emoções, a sua alma, os seus pensamentos, todo o seu ser. Você é especial. Deus te ama. Você é muito especial. Ele tem grandes propósitos na sua vida. Levante-se e comece a orar. Você é um intercessor. Coloque-se na brecha da oração. Deus está à busca de um homem. Está procurando homens e mulheres em toda a face da terra. Para que clamem, para que busquem em favor dos homens e das mulheres que ainda não são salvos, para que Deus tenha misericórdia, para que o Senhor intervenha com misericórdia. A vara está vindo sobre o justo e sobre os injustos. Os que estiverem melhor preparados vão sofrer menos. O que não estiver preparado, o açoite pode ser mais dolorido. Tempo de preparo. Tempo de buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto temos liberdade, enquanto temos liberdade de expressão, enquanto temos liberdade de ir e de vir, enquanto eu posso falar de Jesus, eu posso abrir a minha boca, falar com você que está aí tão distante, como estou vendo gente aí, a minha prima bem distante lá, Deus abençoe. Como é bom. Mas até quando teremos esse tempo? É tempo de nós nos arrependermos, porque as pessoas estão vendo como uma oração como peso. Tem gente cristã vendo a oração como um fardo. Querido, conversar com o noivo. Noiva, querida noiva, você que é noiva de Jesus, apaixone-se pelo noivo que é Jesus. Volte a se apaixonar. Deixe os amantes de lado, os amantes do mundo, as coisas do mundo. Volte para Jesus. Apaixone-se por Jesus. No seu relacionamento de intimidade, de amor, de crescimento, de expressão verbal, física, na sua relação com Ele no dia a dia. Queridos, que Deus te abençoe. Não quero me estender muito, para que não se torne cansativo. Mas obrigado, querido, querida, por ter nos acompanhado, está nos acompanhando neste momento. É tempo de reflexão. O país está debaixo de reflexão. É tempo de nós refletirmos todas as áreas da nossa vida. É tempo de fazermos contas, ajustar as contas, como o Senhor falou àquele servo, quando o seu Senhor vir, vai ajustar as contas, vamos fazer os cálculos. Antes de chegar esse dia, querido, vamos começar a fazer os cálculos, para que possamos ser achados dignos, que o nosso tempo seja aplicado de forma sábia, inteligente, prudente, construtiva e edificante para a glória de Cristo Jesus. Amigo, Deus só chama aquele que é seu amigo, que se relaciona com Ele.
Todo mundo quer ser chamado amigo de Deus, mas são poucos. São poucos que são chamados de amigos de Deus. Amigo por quê? Do secreto, da intimidade, do relacionamento, daquilo que você constrói em oração. Muitas coisas que acontecem lá na igreja, na semana, no mês, são construídos aqui, neste quartinho, antes de acontecerem. Muitas coisas estão sendo construídas no coração de Deus, semanas, meses antes de vir à luz. Construa em oração, construa na intimidade, conversando com Deus, no relacionamento com o Pai. O que você está construindo com Deus na sua oração? O que você está falando com Ele? O que você pode dizer para Ele? O que você tem a dizer para Ele? Ele te ama. Saia dessa situação. É tempo de mudança. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. E eu, como pastor, te convoco também. Deus tem me chamado e eu chamo você também. Vamos aumentar a nossa relação com Deus. Vamos construir um monte da oração na nossa casa, no nosso lar, no nosso relacionamento, de manhã, de tarde, de noite, o tempo onde estiver disponível, a hora que você puder. Querido, mundo aí fora tem um grupo de pessoas de uma certa religião. Eles se voltam para a sua cidade de origem 7 vezes ao dia. Oram mais do que muitos crentes. E eles são criticados porque oram ao seu Deus. Mas eu te pergunto, e quanto nós oramos? Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus orava incessantemente. Passava as madrugadas orando, buscando ao Pai. Talvez aquela noite de insônia que você teve não foi insônia. Foi Deus te chamando. Deus tirou o sono para você orar. Deus tem tirado o sono de muita gente. Pode ter certeza, eu tenho orado por isso. E eu mesmo tenho passado por essa experiência, porque eu tenho orado dizendo: Senhor, quando o Senhor quer me chamar, pode me chamar, e o sono vai embora. E aí o que eu tenho que fazer é levantar e orar, buscar o Senhor, porque eu sei que é Deus fazendo isso. Deus está convocando as nações, porque um dia, a Bíblia diz em Apocalipse, todas as nações, grandes e pequenos, estarão diante do Senhor de joelhos. Não quer se ajoelhar agora? Não está disposto a se humilhar? Esta é a hora. Esse é o momento para fazer isso, para que um dia seja exaltado lá na glória e venha receber a palavra: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que estávamos preparado desde a fundação do mundo. Querido, eu estava olhando essa semana e os cientistas recalcularam o tempo. Nós vamos pela Bíblia, mas eu quero usar isso como exemplo. Cientistas, estudiosos, eu posso dizer para você que lá na NASA tem evangélicos também, tem cristãos. Em muitos centros de pesquisas pelo mundo afora, nós temos cristãos, médicos, cientistas, doutores, homens inteligentes, que Deus se revela também a eles. Segundo os cientistas, falta 2 minutos para a meia-noite. É pouco tempo. Pode ser 2 anos, pode ser 2 meses, pode ser 20 anos, não importa. O que importa é que o tempo está muito próximo. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus pode voltar esta semana. Tem coisa linda acontecendo no mundo todo. Com o vírus, a turma que ficava lá em Meca
guardando a porta, saiu de lá com medo. Israel vai festejar a Páscoa daqui a uns dias. Querido, é cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos vendo a palavra se cumprindo diante dos nossos olhos. Abra os teus olhos para a notícia. Olhe ela como resposta. Veja as notícias boas. As pessoas falam, virão pragas. Querido, o que é a dengue? As pragas que já vieram sobre o mundo, cada pouco tem uma praga nova. E são sinais da evidência. Nós já estamos começando a ver os primeiros sinais de Apocalipse. Muita gente ainda vai morrer esta semana. Eu não sei se semana que vem eu estarei vivo, nem você. Que Deus nos guarde, que o Senhor nos conserve. Mas muitas pessoas morrem por dia. Muitas vão morrer na expectação das informações. Vão se assustar e morrer. O que vem por aí parece não ser muito bom. Não quero ser o profeta do caos, porque os pastores de hoje, os pregadores populosos hoje, não falam disso. Estão falando outras coisas. Só palavra de motivação. Querido, nós precisamos da verdade nua e crua, doa ou não. Esta é a verdade. Jesus quer voltar. Ele quer encontrar a sua noiva. Ele quer te encontrar preparado. E a melhor forma de nos preparar é orando, pedindo: Senhor, me prepara, mostra o que precisa ser mudado em mim, na minha vida, na minha forma de existência, na minha maneira de ser e de agir. Muda-me, transforma o meu coração, transforma a minha alma, a minha motivação e o meu entendimento. Torna-me sensível ao teu plano e ao teu projeto. Nós vamos celebrar o Senhor nesse instante. Com uma canção, a pastora Márcia vai estar exaltando o Senhor. Deus sara o Brasil. Volte-se, Brasil, para o Senhor Jesus Cristo.
Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite, Amém, Jesus. aqui na tua presença, Senhor, diante do teu altar. O nosso coração está contrito, quebrantado, a olhar tantas almas indo para a perdição, tantas vidas, Senhor, se perdendo, muitas até dentro da tua casa se afastando do relacionamento, da intimidade contigo. Traga teu povo de volta à santidade, ao relacionamento, à intimidade. Deus, traga de volta esta nação. O Brasil, Senhor, tem um grande número de pessoas que se dizem cristãs, mas com quantos o Senhor pode contar? Pai, nós clamamos a Ti. Deus, muda a nossa realidade. Nós nos arrependemos, nós pedimos perdão pelos pecados da nossa cidade, pelos pecados dos nossos governantes, pelos pecados, Senhor, oh Deus, pela corrupção, pelo engano, pela malícia, pelo roubo, por todas as armas forjadas, intentadas contra os santos. Pai, eu te peço perdão por aqueles que têm sido mortos por crimes. Meu Deus, eu te peço perdão pelas drogas que circulam em nossa cidade, pelos roubos, pelos assaltos, pelo alto índice de mortandade. Pai, nós te pedimos perdão pela maldade, malignidade humana nestes dias, onde as pessoas, muitas delas, não têm compaixão. Mas eu te louvo que o Senhor está tratando a nossa terra. Pai, nestes dias, as notícias quase não mostraram crime nenhum. Os locais de violência, a violência cessou. Os locais da mortandade, não houve mortandade de crime de violência, mas apenas mortes por doença ou enfermidade. Situações normais, corriqueiras. Deus, nós cremos que o Senhor está falando a nossa terra, ao Brasil. O Senhor está despertando a nossa nação. Desperta a minha vida, desperta a minha casa, a minha família, a minha geração, a minha descendência. Desperta a igreja do Senhor Jesus Cristo nestes dias. Senhor, sara, salva, intervenha. Levanta-te como Senhor e Salvador das nossas vidas. Levanta-te, Senhor, e restaura a nossa sorte. É tempo de mudança. Pai, muda a nossa realidade. Tira esses corações duros, distantes, afastados da santidade, longe do temor de Deus. Deus, tenha misericórdia, traga para perto de ti a tua noiva. Anda tão longe, enamorada, apaixonada, se conformando com os desígnios deste mundo. E o Senhor diz, não vos conformeis com este mundo. Nós, como noiva, precisamos estar voltados ao nosso noivo integralmente, apaixonados por ti, Senhor. Tira as paixões mundanas, as coisas passageiras. Arranca, Senhor. Muda a nossa realidade como igreja em todo o estado de São Paulo e Brasil. Deus, há um clamor, ó Deus, no coração dos pastores. Traga de volta a tua igreja. Traga de volta a tua noiva, Senhor, que está tão descansada, tão relaxada, tão, ó Deus, parada. Meu Pai, acorda. Em nome de Jesus, desperta a tua noiva, Senhor, nestes dias. Pai, tenha misericórdia. O Senhor tem chorado. O teu Espírito Santo olha para a nossa terra. E eu tenho certeza que teu Espírito Santo tem chorado. Se nós pudéssemos ver o coração de Deus, o coração e a lágrima de Deus, eu tenho certeza que nossas atitudes e ações seriam diferentes. Senhor, muda. Leva-nos de volta. Não permita, Senhor, que nos distanciemos de ti como igreja.
mas que tenhamos, ó Deus, intimidade, relacionamento todos os dias, não somente uma vez por semana, no domingo à noite, ou coisa dessa natureza, mas diariamente possamos, ó Deus, nos relacionar com a Tua palavra, com oração e entendimento, com sabedoria e prudência, temor na Tua presença. Eu oro pela Tua igreja. Eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã, pela liderança da Igreja Batista Monte Sião, pelos diáconos, as diaconisas, pelos pastores, pela congregação no Jardim Europa, pelo Juá de Sede, Juá de Jardim Europa, por mais das 450 crianças do Juade, Senhor, que frequentam as nossas duas bases. Deus, eu oro que o Teu conforto venha, que o Teu consolo sobrevenha, que a Tua mão de poder sobrevenha nesse tempo que estamos vivendo. Traz um despertamento, Senhor, na Tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Vem com a chama do Teu Espírito e aviva a Tua obra nas nossas vidas. Aviva, Senhor, o Teu poder nas nossas vidas, nos ministérios, ó Deus, na vida ministerial de cada um dos Teus filhos. Incendeia novamente, Senhor, a chama que havia se apagado. Volte a incendiar esta tocha. Deus, sopra o Teu Espírito de vida neste vale de osso seco. Traga vida, levanta este exército morto e traga a vida em nome de Jesus. É tempo de vida, é tempo em que o Teu sopro seja liberado, o sopro de Deus, o ruá de Deus seja liberado nas nossas vidas, para que a vida de Deus volte a brilhar em nós, volte nos nossos corpos físicos, nas nossas veias, nas nossas mentes, nos nossos nervos, na nossa pele, no nosso corpo, e o sopro de Deus esteja em nós, para que o brilho de Cristo Jesus se manifeste e a glória do Senhor seja presente, viva e ativa enquanto estivermos, ó Deus, aqui na face da terra. Queremos ser embaixadores, igreja que seja embaixadora de Jesus Cristo. Propague a Tua verdade de forma reta, justa, santa e temível. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento especial. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, ó Deus, e mude a nossa sorte nesta semana. Amém. Em relação, ó Deus, a este vírus. Em nome de Jesus, destrona, descoroa este vírus, ó Pai. Tire a sua coroa, a sua honra, retire a sua honra, ó Deus, que ele foi muito honrado nesta semana. Este nome foi falado milhões de vezes, atribuído honra, mas retire a honra deste vírus, em nome de Jesus, e a honra seja dada ao Deus Todo-Poderoso, que governa, que reina para sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, muito obrigado por estar nos assistindo. Que Deus te abençoe, que o Senhor fortaleça o teu coração. Lembrando que nesta semana nós vamos pedir aos nossos líderes que todos os dias um dos líderes estará escalado para ministrar uma palavra ao seu coração às 20 horas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O Léo vai estar ministrando às 20 horas lá na Rede Gadita, e que esta ministração possa ser usada para ser ministrado a todas as pessoas que vão estar ouvindo. Então, Léo, já dá um recadinho para você que está nos assistindo também, que ministre voltado não só para a Rede Gadita, mas para todos que estiverem assistindo, para toda a igreja, ok? E se nós tivermos mais informações com relação ao decreto, passaremos para você como igreja, estaremos comunicando a você como igreja essa questão durante a semana. O decreto prevalece até domingo, dia 5, mas poderemos ter mudanças essa semana. Quem sabe teremos mudança. Deus está no controle, Deus está curando. Centenas, milhares de pessoas já foram curadas do vírus. O corona está sendo destronado. Corona é coroa. Está sendo destronado e já foi destronado em nome de Jesus. Quem reina é Jesus, o governo é dele, o poder é dele, a autoridade é dele. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine,
Que o Espírito do Senhor fortaleça o teu coração. Lembrando que essa semana começa a semana com preocupações que crescem no nosso coração. Não deixe de ofertar. Nós não tivemos 2 ou 3 ofertas só durante a semana. Queridos, como igreja nós temos compromissos altos. Mesmo que você não vá à igreja, mas passe na igreja, deixe sua oferta lá no Gasodular, se você quiser deixar, ou vá até o banco, deposite a sua oferta. Como igreja, nós temos compromisso. Eu conto com você. Deus conta comigo, Deus conta com você. Não é essa situação e essa circunstância que pode nos afastar. Não deixe de ser fiel. Não coma a semente. Plante a semente. Dízimo é semente. Não coma a semente. Devolva a Deus o que pertence a Deus. E seja fiel na sua oferta. A oferta é voluntária, você dá o valor que quiser. Dízimo tem seu valor estipulado pela palavra de Deus. Dízimo, deixa bem claro, 10% da minha fidelidade a Deus, para a manutenção do reino e da obra de Deus. Eu não tenho vergonha de falar. Quantas coisas são ditas por aí em relação ao dinheiro? Nós aplicamos dinheiro com justiça e temor e tremor. Que Deus te abençoe ricamente. Gostaria de falar algo, bem? Graça e paz, queridos. Deus abençoe e tenha uma semana de bênção. Amém. Amamos vocês. Um abraço a todos que estão sintonizados. Que Deus abençoe. Uma excelente de domingo. Deus ouviu a nossa oração aqui em Andradina. Choveu hoje, que maravilhoso. Há tempo que não chovia, já há mais de 20 ou 30 dias sem chuva. Glória a Deus. Amém. Deus mandou uma chuva calma, abençoadora. E temos uma noite com um clima saboroso, gostoso, lindo e maravilhoso. Que tenha um excelente clima aí na sua casa, um excelente clima abençoador. Amém. Deus te abençoe, uma excelente semana. Você que está entrando agora, reveja essa postagem, acompanhe essa mensagem, assista e que Deus edifique o seu coração de forma... Compartilhe também. Compartilhe, passa para frente. Pegue ela e compartilhe. Não vamos só ficar para nós, vamos passar para frente. Eu gostaria de convocar todos esses 67 pessoas que entraram na hora que estávamos aí. Compartilhe. Se cada um de nós compartilhar, nós vamos atingir muitas e muitas pessoas. Querido, que Deus abençoe. E vamos estar atentos, vamos mandar informações e revisando. Você, líder, você vai receber um recado. Eu vou mandar um recadinho para cada líder que vai estar escalado para ministrar nos devidos horários, às 20 horas de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Teremos live todos esses dias neste horário. E ao sábado, às 20 horas, e domingo que vem, se Jesus quiser, provavelmente nós já podemos nos reunir lá para a glória de Cristo Jesus. Vamos continuar orando por isso, que possa acontecer isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Assista esta palavra, pense, medite e coloque em prática. Nós te amamos. Deus te abençoe. Um beijo. Um beijo. Deus abençoe.